No vídeo anterior a este, vimos sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório sobre a mesa. Vamos ver novamente esses utensílios, esses objetos e outros objetos que faziam parte ali do tabernáculo da morada de Deus entre o seu povo. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte, comenta, compartilha, para que eu possa trazer mais conteúdo bíblico para cada um de vocês. Que história bíblica do Antigo Testamento você quer que eu traga? Deixa aqui nos comentários qual história bíblica do Antigo Testamento você quer que eu traga para este canal. Então, não vou ler todos os versículos para que esse vídeo não possa ficar muito grande, mas vamos ver cada utensílio, cada objeto que fazia parte ali do tabernáculo, ou seja, da morada de Deus ali entre a sua nação escolhida. Então, não sei se eu expliquei a vocês no comecinho, mas vou explicar de forma bem simples para que você possa entender um pouco sobre o tabernáculo. O tabernáculo era dividido, na maior parte, em 3 compartimentos. O pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Ali as pessoas levavam ali suas ofertas até o sacerdote, que eles ministravam ali na parte do pátio. Então as pessoas só podiam ir até ali, logo no comecinho ali do pátio. É ali onde viviam os sacerdotes, fazia todo o seu trabalho. Depois o lugar santo e depois o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar. Então, pátio, lugar santo e lugar santíssimo ou santo dos santos. Na parte do pátio, nós vamos ver sobre a bacia de bronze e o outro objeto é sobre o altar de holocausto. Se não me engano, o nome é esse, altar de holocausto. Primeiramente, o sacerdote ia ali até a bacia de bronze, que está em Êxodo, capítulo 30, versículos 17 e versículos 21. Nessa tradução que eu já vou ler para vocês é na Almeida Revista e Atualizada. Então a medida é geralmente em côvados. No descritor do vídeo, vou ver se eu deixo na nova versão internacional, que você já vai entender um pouco melhor sobre cada medida. Então, na Almeida Revista e Atualizada, que já vou ler para vocês, geralmente é em côvados a medida. Então, a bacia de bronze, pessoal, não fala as medidas, mas os arqueólogos, os teólogos, eles têm mais ou menos uma noção de como era o tamanho dessa bacia de bronze ou pia de bronze, que diz o seguinte, Êxodo 30, versículo 17 até o versículo 21. Disse mais o Senhor a Moisés, aqui o Senhor está falando para Moisés. Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar por lá entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Então, na bacia de bronze ou pia de bronze, eles colocavam água. Para quê? Nela Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os seus pés, para eles poderem se purificar antes de fazer ali o sacrifício ao Senhor. Versículo 20. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então, é mais ou menos aqui nessa imagem, não sei se vocês estão vendo, o sacerdote pegando aqui a oferta que era trazida até ele, não sei se vocês estão vendo aqui a bacia ou pia de bronze, então no pátio era a bacia ou pia de bronze e o altar de holocaustos, que nós veremos agora. O altar do holocausto já vai falar as medidas. Na bacia ou pia de bronze não fala as medidas, não fala o tamanho. Já no altar do holocausto e nos outros objetos, aqui no livro do Êxodo, vai falar sobre as medidas, sobre os tamanhos. Então, novamente, na tradução que eu estou lendo, a medida sempre será em côvados. Diz o seguinte, Êxodo 27, versículo 1 até o versículo 8. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura será quadrado o altar.
e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se-ão 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Farias também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Faria também uma grelha de bronze, em forma da rede, ou de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Parando no versículo 4. Então, pessoal, é sobre o altar de holocaustos. Então, a medida é 5 côvados. Então, 5 côvados é geralmente côvado do cotovelo até a ponta do meu dedo. Então, 5 côvados era 5 côvados. Você media 5 vezes esse tamanho aqui. Aí era o altar de holocausto. Então, depois que o sacerdote lavava as mãos, lavava os pés, se purificava, eles vinham ali até o altar de holocausto e faziam ali o sacrifício. E fala que nas pontas tinha os chifrezinhos, né, pessoal? Então ali era derramado o sangue ali do cordeirinho que foi sacrificado. Então era jogado nos 4 cantos ali. Então vai falar em chifres, que é onde se feria justamente o altar de holocausto. Então, o altar de holocaustos e bacia de bronze ou pia de bronze ficava justamente ali na parte do pátio. Vamos ver agora o que está dentro do lugar santo. Primeiramente, o pátio, depois agora o lugar santo e depois veremos o que tinha dentro do lugar santíssimo ou lugar santo dos santos. Vamos ver agora o que tinha dentro do lugar santo. Então, pessoal, no lugar santo tinha justamente a mesa de pães. Então, na mesa de pães você verá Êxodo capítulo 25, abre tua Bíblia, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 23 até o versículo 30. Não vou ler todos estes versos para que o vídeo não possa ficar muito grande. Então, nesses versos é se referindo sobre a mesa de pães. Diz o seguinte: também farás a mesa de madeira, de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de um côvado e a altura de um côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 25. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe fará uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Versículo 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Vou ver se eu deixo aqui a imagem de onde foi tirada essa madeira, que é justamente a madeira de acácia, que era feita ali na maior parte dos objetos, dos utensílios que faziam parte do tabernáculo, e depois era revestida de ouro. Então, o nome da madeira, o nome da árvore é madeira de acácia, ou a árvore de acácia. Então, essa árvore aí era muito ali justamente foi muito utilizado ali, mandou que Moisés tirasse ali da madeira ou da árvore de acácia e fizesse ali todos os utensílios que faziam parte do tabernáculo e depois era revestida de ouro puro. Então aí foi sobre a mesa ou mesa de pães. Depois agora veremos no lugar santo ainda o outro objeto que fazia parte ali do tabernáculo de Deus. Então esse objeto que fazia parte ali do lugar santo é sobre o candelabro ou a menorá. É a mesma coisa. Mas, já que eles faziam parte ali do lugar santo, esses dois objetos, vimos sobre a mesa de pães e agora sobre o candelabro. Era para eu ter lido primeiro sobre o candelabro ou a menorá, mas eu coloquei na frente sobre a mesa. Mas todos eles faziam parte do lugar santo. Então, o candelabro ou menorá diz o seguinte: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Versículo 33.
Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas. Na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro ou menorá. Então, já no lugar santo, eu já li sobre a mesa e agora sobre a menorá ou candelabro. Então, já são 2 objetos que fazem parte ali do lugar santo. E depois veremos o lugar santíssimo. Então, o próximo objeto é sobre o altar de incenso. Êxodo capítulo 30, você verá do versículo 1 até o versículo 10. Já vimos sobre a menorá, a mesa de pães e agora sobre o altar de incenso, que já ficava ali bem pertinho do Santo dos Santos ou o lugar santíssimo. O altar do incenso diz o seguinte: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. Versículo 3. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe fará uma bordadura de ouro ao redor. Versículo 4. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Então, as pessoas dizem que mais ou menos nesse altar de incenso, basicamente por dia, foi essa informação que eu vi, mais ou menos 50 tipos de incenso diferentes era queimado nesse altar de incenso. Então, na parte do pátio, era o altar de holocausto e a pia de bronze ou bacia de bronze. No lugar santo, vimos sobre a menorá, a mesa de pães e agora sobre o altar de incenso. Paramos no versículo 4, se não me engano, mas vai até o versículo 10, que aqui é justamente se referindo ao altar de incenso, que já era bem pertinho ali do lugar santo ou lugar santíssimo. Agora veremos o que tinha dentro do lugar santíssimo. Você sabe o que tinha dentro do lugar santíssimo? Deixa aqui nos comentários. Então, veremos agora no lugar santíssimo ou o santo dos santos. Então, no lugar santo ou lugar santíssimo ou santo dos santos, quando o sumo sacerdote, o que é que ele via? Ele via a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança você vê no livro do Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 até o versículo 16, e diz o seguinte: também farão uma arca de madeira, de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. Então é mais ou menos o comprimento dela, 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m, mais ou menos essa medida, em comprimentos. Aqui nessa tradução é em côvados. Então, o comprimento é mais ou menos 1,10 m, a largura e a altura mais ou menos 70 centímetros ou mais. E diz o seguinte, versículo 11, versículo 12, até o versículo 16 vai falar o seguinte: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor, que é sobre a arca da aliança. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas no lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e o cobrirás de ouro. Versículo 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. 15 e 16. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então aqui é se referindo sobre a arca da aliança. No mesmo capítulo, no versículo 17 até o versículo 22, é sobre o
propiciatório, que diz o seguinte: farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Versículo 19. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Versículo 20, 21 e 22. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te dei. Ali virei a ti e de cima do propiciatório no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, pessoal, tinha o pátio, que existia ali o altar de holocausto e a pia de bronze. No lugar santo, a menorá, a mesa de pães e o altar de incenso. E no lugar santíssimo, ou santo dos santos, a arca da aliança e dentro as tábuas da lei. Também tinha o cajado de Arão que floresceu e o pote de maná. Então, vimos alguns desses objetos que fazia parte ali do tabernáculo. Então, esse era sobre o tabernáculo, sobre a morada de Deus ali entre a sua nação escolhida. Se gostou do vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha para que eu possa trazer mais conteúdo bíblico para cada um de vocês. Até o próximo vídeo.